mentes curiosas e apaixonadas por dados. Sejam bem-vindos ao Dados em Foco, o podcast que tem o objetivo de transformar os números em conhecimento. Eu sou João Pedro, atualmente analista de dados na TIM Brasil e estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Fundação Santander. Estou aqui para repassar meu conhecimento para vocês e aprender junto com vocês sobre este universo que é os dados. Hoje, nesse segundo episódio do nosso podcast, vamos tratar um pouco sobre coleta de dados. A primeira etapa sobre um projeto de data science, de análise de dados ou de engenharia de dados, é você fazer a captura e a coleta de dados, de informações em si. Né? Bom, o que seria essa coleta de dados? Um pouco resumida e objetiva. É o processo de reunir um conjunto de informações sobre uma área de interesse ou algum assunto específico. Dessa forma, é de extrema importância que priorizemos a qualidade desses dados capturados, pois eles vão ser utilizados para gerar insights para as áreas de negócios das empresas. Eu costumo dizer que a segunda etapa mais importante de uma pipeline de projeto de dados. Primeiro a análise, como eu disse no primeiro episódio, e também a coleta, já que a partir desses dados brutos que a gente faz a captura, que vamos conseguir transformar esses dados sujos, ruins, vamos dizer assim, em dados limpos, organizados e totalmente atrativos para o usuário. Alguns benefícios sobre a coleta de dados. A partir da criação de uma coleta bem-sucedida, é perceptível que ampliamos a cultura de data-driven, dando uma leve definida sobre o que é data-driven. Né? É a implementação de uma cultura nas empresas que tem o objetivo de que cada processo e cada ação seja orientado e tomado por dados. Ou seja, é um conceito que está sendo muito implementado nas empresas hoje, que é cada decisão, cada resposta, cada resultado que temos hoje é orientado por números, por dados que vão ser transformados em conhecimento. Com essa implementação e com esses benefícios da coleta de dados bem feita, conseguimos entender tendências de mercado, prever cenários futuros sobre a organização e responder de forma eficiente às mudanças organizacionais que ocorrem no nosso dia a dia. Bom, tipos de coletas de dados, né? Isso é muito legal, um ponto muito interessante da gente tratar no momento. Quando falamos de coleta, a gente entende já o que é e os benefícios que ela traz. Mas no mundo hoje que temos, que é um mundo onde temos diversos dados implementados ao nosso redor, temos dois tipos principais de coletas, vamos dizer assim. As coletas quantitativas e as coletas qualitativas. O que seria essa coleta de dados quantitativa? É o processo de capturar conjunto de dados numéricos que vão ser utilizados para analisarmos, encontrarmos hipóteses e testar variáveis presentes em determinados conjuntos de dados que temos. A coleta de dados qualitativa segue o mesmo raciocínio, mas com a única diferença é que nela vamos tentar agrupar dados não numéricos, com o intuito de entendermos o porquê e como que ocorre determinado assunto. E entrando bastante nessa linha de raciocínio, que é esse mundo globalizado de dados que temos hoje em dia, vamos entrar um pouco sobre as ferramentas utilizadas hoje para realizarmos coleta de dados. Né? Primeira, muito famosa nesse mundo de data science, é a web scraping. O que seria web scraping, ou raspagem de dados? É a extração de dados por sites na web, usando ferramentas de raspagem de dados. Como que é esse processo de capturação de informação pela web? Você joga um script na qual ele vai navegar de forma automática pela web sobre uma determinada página que você determinar para ele. Os dados vão ser extraídos de determinados elementos HTML que tem nessa página web que você inseriu no código. Ele vai encontrar esses elementos, capturar os dados e com isso ele vai limpá-los, processá-los e formatá-los para futuras análises que você vai fazer. Também temos pesquisas e questionários. Através dessas respostas fornecidas por esses sistemas, conseguimos coletar informações diretamente de indivíduos ou determinados grupos ali
sobre a nossa linha de pesquisa. Também podemos capturar dados de diversas aplicações, na qual são dados gerados por sistemas que vão ser muito úteis para análise de comportamento. Um exemplo básico disso é um banco de dados, tanto relacional quanto não relacional. Tá? Acho que agora vou me dar um ponto crucial sobre dois pontos cruciais sobre a coleta de dados em si, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre data quality, né? A garantia da qualidade dos dados. O que envolve esse data quality, essa qualidade dos dados, vamos dizer assim? Garantir a qualidade dos dados hoje envolve coletá-los corretamente, tá? De forma que eles tenham uma grande precisão e integridade, ou seja, ele tem que estar dentro, de acordo com o cenário que você construiu lá atrás, ou seja, da definição do problema, no entendimento do negócio. E dessa forma, para isso ocorrer de maneira correta e da melhor forma possível, temos que levar três aspectos fundamentais em consideração: a precisão, que refere-se ao foco e à exatidão dos seus dados; a integridade, dados que não apresentam lacunas ou partes ausentes, os, os conhecidos como gap, vamos dizer assim; e atualidade, devem estar atualizados para poderem refletir o estado atual das coisas. Então, data quality hoje é um processo muito fundamental nessa parte de coleta de dados, que é você coletar os dados e antes de você fazer um pré-processamento, antes de você analisar eles, conferir se esses dados estão com a qualidade que o problema que você está analisando ali insere para você. Então, você fazer um data quality no seu projeto de dados é fundamental para que o resultado seja tão bom quanto a sua análise, quanto a sua coleta. E acho que o ponto principal é falarmos sobre questões éticas. Coleta de dados hoje envolve muitos aspectos de leis, de simplicidade e principalmente de entendimento dos clientes, dos usuários. E sempre levar em consideração que não é você capturar o dado e não é apenas isso, né? Você tem que levar muitos aspectos éticos para isso, para essa coisa. De não apenas se preocupar em ter informação, mas sempre compreender o cenário que essa informação está inserida. E hoje em dia, nos dias atuais, as empresas e as organizações possuem o dever de coletar dados de forma legal e íntegra, com fundamentos éticos. E isso acontece pelo fato de que temos diretrizes que possuem o objetivo de proteger e demonstrar os direitos dos indivíduos da sociedade. Um exemplo de diretrizes que podemos citar aqui, acho que é a principal de todos que muitos desse ramo de dados conhecem, é a LGPD, ou melhor, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela consiste em oferecer determinadas implicações que visam demonstrar os aspectos de privacidade dos indivíduos, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para demonstrar para a gente o quanto é importante a gente não apenas se importar com o dado, mas sim compreender melhor em que situação ele está inserida e sempre ter o consentimento daquela pessoa que está sendo pesquisada. E sobre princípios éticos, segue o mesmo raciocínio sobre data quality. É você compreender três principais princípios éticos antes de você fazer uma coleta de dados eficiente. É a transparência, ou seja, é informar os indivíduos sobre como seus dados serão usados. Tá? Finalidade legítima, na qual vamos usar os dados apenas para fins específicos e legítimos. Tá? E principalmente, sentimento informado, permitindo que as pessoas tomem as devidas decisões sobre conceder ou não o acesso a determinadas informações. É o famoso não forçar nada, sempre deixar sob a cargo do cliente, da pessoa que está sendo pesquisada, trazer essas informações para a gente. Tá? Bom, fico por aqui. Hoje foi um episódio curto, mas um episódio muito essencial, um episódio que eu queria muito trazer para vocês, tá? Vamos dar uma resumida, uma recapitulada de tudo que a gente viu hoje. Bom, temos os tópicos abordados do episódio. Quais foram? O que é coleta de dados? Os benefícios que a coleta traz para as empresas e para as organizações. Tipos diferentes de coleta, tanto qualitativa quanto quantitativa. Ferramentas para a coleta de dados, web scraping, banco de dados, aplicações, pesquisas, questionários.
Data quality, definição de você garantir a qualidade dos seus dados depois de realizar a coleta. E questões éticas. Comentei um pouco sobre os princípios éticos fundamentais para levar em consideração e também sobre a lei geral e proteção de dados. Bom, obrigado por ter acompanhado até aqui. Junte-se comigo nessa jornada de aprendizagem que é esse universo de dados. Espero que gostem desse episódio e vamos juntos aprender cada dia mais. É isso, gente. Muito obrigado. Falou, galera.